A Unicinos promove pelo 4º ano o TED, evento que proporciona um espaço de troca de experiências. E a edição deste ano acontece no próximo sábado e vai contar com 12 palestrantes que vão dividir histórias da profissão com o público. Para fazer então uma retrospectiva sobre as últimas edições e saber as novidades para esse ano, recebemos aqui no estúdio Júlio Palmitessa, professor no curso de Design da Universidade e integrante da organização do evento deste ano. Também conosco o professor Gustavo Reis, que é ex-palestrante do TEDx Unicinos. Sejam bem-vindos à Conexão, tudo bem? Olá, sejam bem-vindos. Bom, professor Júlio, como a gente comentou, no próximo sábado, então, o TEDx Unicinos ele já vai para a 4ª edição, né? Na primeira edição ele reuniu cerca de 100 pessoas, na segunda já mais de 1000. Como é que a gente pode avaliar essa evolução? É uma evolução muito importante, é uma evolução que posiciona, eu acho, fortemente a vontade da Unicinos em apoiar esse evento, em ser organizadora deste evento e em tratar de educação, porque o primeiro foi um evento quase um desafio de dizer, ok, vamos tentar falar de inovação dentro da educação, que é uma temática que na verdade sempre foi proporcionada na Unicinos. E neste último a gente está tentando, ao contrário, falar do dia a dia, então da relação de como é importante descobrir pequenas ações de cada um que possam ser reconhecidas como momentos importantes de educação. Do cotidiano, né, professor? E como é que vocês escolhem, então, esses temas, né, que antes era inovação na educação, agora nesse ano trata mais do cotidiano, e como definem também os palestrantes, né, que vão participar desse evento? Então, digamos que a inovação na educação entrou desde o começo como temática base, como falamos antes, e foi um sucesso a primeira edição, foi um grande sucesso também a segunda, tanto que decuplicamos a quantidade de espectadores. Tá? Esse último ano, falando diretamente com a organização de Nova York, de TED, foi dado, na verdade, um grande desafio de repropor essa temática. E a gente proporcionou esta pergunta sobre vamos a procurar algo de importante, uma ação pequena dentro da educação. E esse é o modelo de como a gente escolhe também os nossos palestrantes, porque foram briefados, então foram chamados a dar uma resposta e encontramos um panorama seja no âmbito local, porque essa edição é um pouquinho menor, mas sempre com alta qualidade, e 1 ou 2 palestrantes também internacionais que possam nos dar apoio a respeito essa temática do dia a dia. Bom, Gustavo está aqui conosco, né? Já participou do TEDx em 2012. Conta pra gente um pouco, então, como é que foi essa experiência de palestrar no TEDx e qual foi o tema que você trouxe para o evento? Olha, eu sou suspeitíssimo para falar do TEDx, né? Até porque a minha trajetória profissional mais recente ela se divide em antes e depois do evento. Eu participei do evento, acredito eu, em função de uma proposta inovadora local, porque esse perfil de palestrantes o evento mantém até hoje. De haver palestrantes internacionais, de haver palestrantes nacionais e também pessoas aqui da comunidade e da região metropolitana, de certa forma, que tentam, ou até as 2 edições anteriores, as 3 primeiras, né, Júlio, fazer a diferença na educação por intermédio de propostas que têm algum componente inovador, né? No meu caso, especificamente, eu fui convidado em função das aulas online, que eu disponibilizo já há um bom tempo de maneira aberta e gratuita para muita gente que se prepara para vestibular, para Enem, e fui convidado a contar um pouco a respeito dessa experiência. Claro que, no caso da minha palestra especificamente, o tema acabou se expandindo e incluindo outros questionamentos, outras reflexões que eu tentei propor e talvez até por isso ela tenha sido tão bem aceita, né? E quando surgiu o convite para fazer parte do TEDx, você já fazia palestras a respeito desse tema anteriormente? Foi uma coisa que começou a partir do TEDx? Como é que foi isso? Não. Eu não tinha um corredor palestrante na minha vida, digamos assim, né? Começou a trilhar ele depois, então. Isso. Não, e depois é incrível, né? Em 2013 foram cerca de 15 palestras dadas, fora os convites que eu não pude atender, porque, enfim, ainda tenho as minhas turmas, né? E tenho que dar o atendimento presencial para os meus alunos, que ficam chateados, inclusive, fazem beijo quando eu tenho que viajar para dar uma palestra. Me comprometo com eles a fazer isso só quando é realmente muito importante e inevitável.
E em 2014 também, o número provavelmente vai se repetir, quer dizer, o TEDx, e eu tenho tentado deixar isso claro também, ao ajudar esse ano os palestrantes na sua preparação, ele pode ser um divisor de águas nesse aspecto. Mas mesmo que não seja, a experiência é fantástica. A gente conhece gente sensacional e faz amizades. Eu, inclusive, tenho contato com muitos dos palestrantes do meu ano até hoje. Isso é genial. Bacana. Bom, vamos acompanhar então um trechinho da participação do Gustavo Reis no TEDx Unicinos de 2012. Vamos conferir. Toda vez que eu entro em sala de aula numa turma nova, eu me pergunto quanto tempo eu vou ter para encantar esses alunos. Quanto tempo eu vou ter para entusiasmar eles. Para fazer com que eles acreditem que aquilo que eu tenho a dizer pode vir a ser interessante. Matemática, a gente estuda com muita frequência o conceito do zero em oposição ao conceito do infinito, e a maioria das pessoas acha que o zero e o infinito, por representarem quantidades tão diferentes, o nada e o tudo, por assim dizer, eles são conceitos antagônicos, mas não, é curioso. Normalmente, quando a gente esbarra no zero, se a gente investigar, a gente vai ver que o infinito está bem próximo. Voltamos então aqui, né, depois de vendo aqui. O assunto continua sempre quando aparece o vídeo, né? Com certeza. Fale um pouquinho então pra gente como foi a tua relação com o TEDx depois de 2012, que em 2013 também voltasse, né, a trabalhar com o TEDx. Como é que foi isso? Na verdade foi uma convergência de fatos, de episódios que envolveram, enfim, o Gustavo, a Unicinos e o TEDx, né, por intermédio da manutenção desse vínculo. A palestra, desde que foi ao ar em janeiro de 2012, ela fechou recentemente 200 mil visualizações, o que é um número bem expressivo, é a terceira palestra brasileira mais visualizada de todos os eventos TEDx que já foram realizados no Brasil. E isso, é claro, não só me deixa muito feliz, mas também me faz estar sempre disponível para tentar contribuir para o evento. Ano passado eu apresentei o evento junto com o Gustavo Borba, esse ano de novo vou apresentar e agreguei também um novo ofício, digamos assim, uma nova função, que é a de fazer um coaching para os palestrantes, né? Para que eles consigam, não é claro, segundo um modelo específico, porque isso não existe no universo TEDx, mas para que eles possam ter acesso a algumas orientações mais elementares que podem nortear a condução dos 15 minutos, porque 15 minutos pode ser uma eternidade e pode não ser quase nada. Bom, professor, e as palestras do TEDx, elas também ficam disponíveis na internet, né? Você, como professor, faz uso disso na sala de aula? Preciso dizer realmente que nos últimos anos modifiquei mesmo o meu modelo de atuar, de me relacionar com os alunos e o modelo de aula. E o TED é um grande bacino de informação, é extremamente importante mesmo para a minha área. Eu ministro aula na área de design, de criatividade de projeto e tenho digamos, quase diariamente utilizo esse tipo de ferramenta. E realmente é uma responsabilidade sobre... Hoje, para mim, não é mais nem falando de inovação dentro da educação. É tão cotidiano esse uso, é realmente muito normal, obrigatório, que eu diria que precisaria ser, por parte de todos os alunos e de todos os professores, precisa ser olhado de uma forma diferente, quase, eu diria, obrigatório como uso. Bom, o Gustavo, né, ele usa, né, esse recurso do vídeo pela internet há um tempo. Qual contribuição que você acha que esse vídeo, né, colocado na web traz para os alunos? Eu diria não só colocado na web, Eduardo. A gente focou, e foi isso que me levou para o TEDx na primeira ocasião, em aulas ao vivo. Então eu montei um estúdio, não é o estúdio da TV Unicinos, é claro, mas é um estúdio pequenininho, né, bem equipado, em que a gente consegue fazer transmissões ao vivo, e já reunimos mais de 1000 alunos em algumas dessas transmissões as assistindo. Eu acho que tem muito de uma questão de linguagem, da gente tentar adaptar o nosso discurso, e isso eu também, de certa forma, aprimorei aqui mesmo dentro da Unicinos como aluno do mestrado em design, que eu pretendo, com a graça de Deus, tomara, terminar agora no início de 2015, para tentar trabalhar essas questões de linguagem e despertar no aluno a percepção de proximidade que muitas vezes no grande grupo ele não tem. Porque tem muitos alunos na sala de aula, é muito difícil do professor conseguir, nos intervalos, ou conseguir, né, na transição de uma aula para outra, de fato se mostrar próximo, por mais curioso que seja isso, né? A distância das aulas online, ela acaba favorecendo essa percepção, porque o aluno tem a impressão de que a aula está sendo dada só para ele.
E isso é uma coisa que a gente está tentando agora trabalhar, né? Não só, aliás, outros componentes, só um que eu queria destacar, que pode ser uma curiosidade. O fato de os alunos nem sempre assistirem às aulas sozinhos. Muitas vezes eles acabam chamando os pais para assistir. E o processo de aprendizagem ele passa a ser um processo familiar, com mais envolvimento familiar, o que fortalece não só o vínculo do professor e do aluno, mas também o vínculo de parceria de quem está, em termos familiares, buscando um objetivo, que pode ser uma aprovação no vestibular ou numa disciplina. Sem falar do fato que quando a aula não é ao vivo, é gravada, o aluno pode assistir mais de uma vez e tirar aquela dúvida, dar um pause. Ele volta um pouquinho, peraí, não entendi essa parte, volta 20 segundos para ouvir de novo. Volta, então olha o material que ele tem à disposição, as biografias, e olha só a aula que é gravada. Eu dou aula também no EAD, no ensino à distância. E realmente é uma ferramenta fantástica, muito importante. E que tem crescido aqui no país, né? Cada vez mais adeptos a esse ensino à distância. E o bacana é usar justamente esses recursos tecnológicos para o bem, né? Gustavo Reis, queria que você falasse um pouquinho. A sua fala em 2012, ela não durou somente aquele dia, aqueles 18 minutos, ela foi compartilhada depois disso. E isso que eu acho que é o mais legal do TED, né? Que ele não se resume àquela data, ele continua sendo disseminado com o passar do tempo. Primeiro, só um pequeno reparo, Joyce, não foram 18, foram 15. Aliás, até hoje eu me ressinto por não ter tido os 3 minutos a mais. Mas, enfim, de fato... Mas isso vocês resolvem depois, né? Não, mas o problema é que eu fiquei sabendo que eram 15 quando eu estava ensaiando para 18. E na edição deste ano continua sendo esse tempo de 15. Não, continua sendo 18. 18. O limite do TED é 18, né? Mas às vezes, quando o evento tem muitos palestrantes, e é o caso do TEDx Unicinos, esse ano são 12, né, Júlio, se eu não me engano, aí eventualmente se mira em 15 minutos para que possa acontecer um atraso e tudo mais, e não se estourem os 18 minutos da organização. Mas tem palestrante. 15 minutos é mais que suficiente. Não, foi muito legal mesmo. E essa questão é fantástica, porque as pessoas realmente... A atração ela é toda orgânica, né? O TED não coloca patrocínio, não publica, né? não coloca links patrocinados para os vídeos. Os vídeos eles são organicamente propagados a partir de pessoas que compartilham umas com as outras. E isso é talvez a mais forte das mensagens. Bom, e para esse ano, quais são as novidades para o evento, Júlio, que a gente pode já começar a falar sobre isso para os próximos sábados? Temos Primeira novidade é a temática, né? Que agora é o cotidiano. A primeira novidade é a temática, e com essa eu diria que vamos ter pequenos contos, mas com grande conteúdo, que começam de manhã, acabam depois na primeira hora da tarde. E temos diferentes palestrantes que, vários até, quando a gente entrou em contato, perguntaram, mas eu não trabalho na área de educação, eu vou falar de quê? Eu lembro, por exemplo, um dos palestrantes que vai a falar durante a tarde, que é um conterrâneo, um italiano, Alessio Battistella, e ele me fala, mas eu sou arquiteto, eu faço... escolas, mas fiz só algumas, só que eu utilizo uma técnica muito sustentável, etc. Eu falei, bom, a atuação cotidiana, que aparentemente é uma ação de construir, de ser, nesse caso, mestre de obras, na verdade vai impactar em como aqueles espaços, aquele ambiente, quando vão contribuir na qualidade do ensino. E ele será uma história muito interessante porque ele faz com materiais reciclados, faz escolas a baixo custo, a baixo impacto em todo o mundo. Ou, por exemplo, estou pensando a outros como o Bruno Bittencourt, que ele trabalha sobre como construir liderança na área do ensino e, sobretudo, para a escola pública. Aí tem outros realmente, e eu acho que a gente não deveria perder nenhuma dessas palestras, porque essas palestras, cada uma delas, eu fiquei com essa palavra de ser orgânico, a relação que constroem. E realmente não podemos distinguir. Todas elas irão contribuir a contar o dia a dia e a relação entre o que acontece no nosso dia a dia, aquelas pequenas ações,
e quanto são importantes para construir a educação a médio e a longo prazo. Infelizmente, as inscrições já estão esgotadas para poder conferir o TEDx em loco, mas tem streaming, então o pessoal pode conferir também, né? O TEDx Unicinos acontece no próximo sábado, dia 1º de novembro, no Teatro do SESI, na Fiergues, em Porto Alegre. E mais informações sobre programação, tu pode entrar no site, que é o tedxunicinos.com.br. Isso mesmo. Bom, a gente agradece então a presença de vocês. Muito obrigada pela participação e até a próxima. Obrigado.